Quero pedir aos irmãos que abram as nossas Bíblias em João, capítulo 11, a partir do versículo 21. Glória. Estou muito feliz de estar aqui nessa noite, honrado por essa responsabilidade. Capítulo 11 de João, versículo 21 ao 25 e depois do 39 ao 40, do mesmo capítulo. Glória a Deus. Todos acharam, amém? Vamos estar lendo a palavra do Senhor que diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: Teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Versículo 39. Disse-lhe Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto. E disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Podeis assentar, igreja. Irmãos, nessa passagem nós vamos falar de 3 irmãos: Lázaro, Marta e Maria. Mas, em especial, falar de Lázaro, amigo de Jesus. A casa de Marta e Maria e Lázaro é a casa onde Jesus entrava para se alimentar, para repousar. E nós sabemos muito bem que, ao decorrer do capítulo 11, a gente vê a história de Lázaro e de Marta e Maria, contada ali por João. Mas eu frisei aqui a partir do versículo 21, aonde Marta começa a questionar Jesus por causa da morte do seu irmão. Jesus recebeu a notícia que Lázaro estava doente 4 dias antes dele morrer. E ali, quando Jesus recebe a notícia, todo mundo imagina que Jesus vai sair correndo, porque Lázaro era seu amigo. E o primeiro ponto aqui é: Jesus é fiel amigo. Lázaro era amigo de Jesus. Mas a gente já pode acabar se perguntando, como creio eu que os discípulos, como Marta e Maria, se perguntou por que Jesus não veio? Por que Jesus ainda não chegou? Nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo que Jesus ele é fiel amigo. Mas muitas vezes ele nos permite passar por um tempo em silêncio para que nós possamos entender que o tempo é dele, não nosso. Aqui Jesus também nos ensina que ele muitas vezes, em seu silêncio, quando a gente está ali clamando uma dificuldade, ele fica em silêncio não porque ele não está ouvindo, ou porque ele não está agindo, ou porque ele não está na situação. Não. Ele fica em silêncio porque ele está preparando muitas vezes um milagre maior. Quantas vezes eu e você, passando por uma dificuldade, ou até mesmo por um luto como Marta e Maria, nos desesperamos e começamos a clamar ao Senhor: Senhor, o Senhor pode trazer vida, o Senhor pode trazer cura, e ali o Senhor está em silêncio. E a gente ouve pessoas dizer: mas Jesus ele é fiel amigo, e a gente pensa: por que Jesus ainda não me atendeu? Sabe por quê, igreja? Porque ele está preparando coisa maior. Às vezes eu e você pede algo pequeno, e Deus quer nos dar algo maior. Então, quando você estiver na dificuldade clamando, que o Senhor ficar em silêncio como ele ficou quando recebeu a notícia da doença de Lázaro, não questione, não murmure, somente espere o tempo dele, porque ele está fazendo algo maior. O tempo de Deus ele é diferente, muito diferente do nosso. Aqui nós vemos que Jesus espera passar 4 dias. Às vezes você entrou aqui nessa noite, já tem 4 anos, já tem 5, 6, 7 anos que você está clamando por algo, mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. Eu ouso dizer que Deus ele não usa o relógio da terra, ele não anda conforme o relógio da terra. A Bíblia fala que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Mas nós vivemos em um tempo de ansiedade. Eu quero uma cura, eu quero agora. Eu quero uma transformação, eu quero agora. Mas às vezes se o Senhor me der agora, ou te der agora, você não vai saber usufruir. Então ele está me preparando e te preparando para algo maior. Porque o tempo de Deus é diferente. Se Jesus chegasse ali, igreja, no momento que lá
Jesus queria fazer algo para que a glória de Deus fosse manifestada no meio daquele povo. Jesus não age sem uma intenção. Ei, querido, esse deserto na tua vida, ele tem um propósito. Essa dificuldade, ela tem um porquê, não é à toa. É para aumentar a tua fé, é para transformar a tua vida, a minha vida. É para algo melhor lá na frente. É para nos preparar para receber algo grande. A gente tem isso na terra. Não tem como você se formar numa escola se você não passar por todas as séries. Não tem como. Não tem como se formar numa faculdade se você não passar por todos os módulos. Mas na presença de Deus a gente quer na hora, a gente quer agora. Eu imagino que Marta e Maria, vendo Lázaro doente, começou a questionar: cadê Jesus? Ele disse que era amigo. Quantas vezes eu e você está passando uma luta e começa a pensar: cadê Jesus? Eu estou orando, onde é que está Jesus? Por que essa doença? Eu já ouvi pessoas dizer: não, mas o servo de Deus não pode sofrer. Ah, meu querido, a Bíblia fala que o deserto é a escola do crente. Nenhum dos homens e mulheres servos do Senhor antes de nós, que a Bíblia conta, passou só por bonança, não. Para receber vitória, eles passaram por coisas difíceis. Nós hoje não passamos quase nada em vista do que esses homens e mulheres passaram. Ser apedrejado como Estevão, ser preso como João numa prisão, ser pendurado de cabeça para baixo na cruz. E aí eu e você, quando entra uma dificuldade dentro de casa, começa a questionar: Jesus, cadê o Senhor? Eu oro, eu jejuo, eu sou teu servo. Ei, isso não te dá direito de bater no peito e pedir nada para Deus. Porque quando eu e você ora, jejuma, lê a Bíblia, é forma de adoração. Não é moeda de troca com Deus, não. É tanto que a gente vê que Marta, eu imagino, a gente lendo, quando ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente pensa que ela falou dessa calma. Eu imagino que não. Eu creio que não. Porque no luto há um desespero. Eu sei muito bem o que é isso. Quando eu vi a minha prima partindo, eu disse: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor disse que ia curar. E Ele disse para mim, eu disse que ia salvar. Eu não te falei qual plano que eu ia salvar. Se eu deixo na terra, eu ia perder a salvação. E aí? Se Jesus fosse andar de acordo com o que eu e você quer, quantas coisas nós perderíamos, quantas pessoas nós perderíamos, porque a gente não quer perder um ente querido. Mas a morte chega na casa de Marta e Maria. A morte chegou. E ela não chegou simplesmente porque Jesus não estava lá, ela chegou por um propósito. Ela chegou por um propósito. E o propósito era o quê? Que a glória do Senhor se manifestasse no meio daquele povo. Só que ali a gente vê que ao mesmo tempo que Marta, ela declara: mas eu sei que tudo quando pedires a Deus, Deus fará. Quando Jesus dá uma ordem para ela: tira a pedra, aí ela vai para o modo da visão terrena. Senhor, mas já chega mal. Jesus não perguntou para ela como o morto estava, Ele disse: tira a pedra. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? É que tem milagre na minha e na sua vida que depende de fé, mas depende de ação. Não tem como eu requerer de Deus um milagre e ficar dentro da minha casa sem buscar esse Deus. Será que se Marta e Maria se desesperassem, ou murmurassem, ficassem dentro de casa? Porque quando Marta vai ao encontro de Jesus, quando ela fica sabendo, Jesus não tinha nem entrado dentro da cidade, mas ela foi correndo atrás dele. Olha o desespero. Por quê? Porque ela queria questionar. Porque quando a gente está na prova, muitas vezes a gente questiona. Quando a dificuldade bate na tua porta, ao invés de você confiar no Deus que você serve, você questiona. Eu questiono. Porque a gente é ser humano. Mas o que o Senhor quer nos ensinar nessa noite é: não questiona não, filho. Adora, porque eu estou preparando algo maior. Adora, porque eu estou preparando coisa melhor. A tua visão vê no plano terreno, eu vejo no plano celestial. Aleluia, Jesus. E aqui nós vemos que a fé, ela supera a lógica. Nós não servimos a um Jesus que chega só na hora da doença, não. Ele chega na hora do luto, sim. Ele chega na hora do luto, se Ele quiser, Ele traz vida. Mas Ele chega também para chorar comigo e com você. Nós não servimos a um Jesus
que simplesmente está sentado no trono, olhando para o céu. Meu filho está chorando. Não. Se a gente for ler aqui, no versículo 35 vai dizer: Jesus chorou. Quando Maria corre até ele e fala a mesma frase de Marta: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus se compadece do choro de Maria. Sabe o que ele quer te dizer nessa noite? Meu querido, eu tenho se compadecido do teu choro, filha minha, filho meu. Eu tenho colhido as tuas lágrimas, não é em vão. Assim como o Senhor chegou na casa de Marta e Maria, Ele chega nessa noite para mim e para você, dizendo: ei, eu tenho visto o teu choro e eu choro contigo, e eu estou preparando a tua vitória. Jesus não deixou os 4 dias passarem em vão. Ele deixou porque Ele tinha um propósito, e o propósito ali era maior. Às vezes, se Ele chegasse e curasse Lázaro não teria experiência de uma ressurreição. Aquele povo não viria o poder de Deus em Cristo Jesus. Então Jesus, ele não age sem um propósito. E Jesus, ele não age se não houver obediência. Quando Jesus disse para Marta: tire a pedra, qual era a obrigação dela? Sair e tirar a pedra. Não, ela questionou: Senhor, mas já cheira mal. Quantas vezes o Senhor fala comigo e com você: filho, busca mais um pouquinho, Senhor, mas eu não estou aguentando mais. Filho, ora mais um pouquinho, Senhor, mas eu não estou aguentando mais. Ei, meu querido, se Ele te deu uma ordem, simplesmente obedeça, porque debaixo da obediência tem milagre. Debaixo da obediência tem libertação, tem cura, tem transformação. Não tem como receber milagre se não tiver obediência. Obediência à palavra, obediência à voz de Deus. Quantas vezes Deus fala: vai lá e fala, vai lá e faz. Mas eu e você fica: não vou não, eu não sou capaz não. Como eu sempre digo aqui, não somos capazes de nada, é o Senhor que nos capacita. Jesus chegou na casa de Marta e Maria, e Ele chegou para mim e você nessa noite. Assim como na casa de Marta e Maria estava faltando vida, chegou o dono da vida. Chegou a ressurreição. Ele não disse: vai haver ressurreição, não. Eu sou a ressurreição e a vida. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. O Jesus que eu e você serve, Ele não te dá a ressurreição, Ele é a ressurreição e a vida. Então, ainda que a tua casa ouviu palavra de maldição, Ele é vida. Ainda que a tua família ouviu palavras, decreto da medicina que não tem mais jeito, que não vai ter o que fazer, Ele é a vida. Ele é a ressurreição, igreja. A morte não é o fim. A morte para nós é só uma passagem, porque nós acreditamos na vida eterna. Jesus entra na casa de Marta e Maria para trazer vida. Ele não entrou para poder brincar, Ele entrou para mostrar para aquele povo que Ele é a ressurreição. Ele é a própria vida. E Ele está aqui nessa noite para mim e para você, dizendo: ei filho, ei filha, eu sou vida nessa noite. Sabe naquela palavra dura que você ouviu? Eu sou o consolo da tua alma. Sabe naquela palavra que entristeceu teu coração? Eu sou a cura nessa noite. Nós precisamos parar de dar ouvido à voz do inimigo que tenta perturbar nossa alma. Eu imagino quanto Satanás não deve ter tentado perturbar a mente de Marta e Maria. Só que eu imagino que Marta mais, porque ela é ansiosa. E o ansioso, ele é triste. As coisas nem aconteceram, já está sofrendo. Eu sou prova viva disso. O problema nem chegou e já está sofrendo. Eu imagino que Maria estava dentro de casa, ela chorando. Maria era tranquila, era mais pacífica. E Marta, com certeza, estava andando de um lado para o outro, desesperada. Mas cadê Jesus que não chega? Mandou chamar e Jesus não chega. Ele não disse que era amigo. Mas Marta não sabia que Jesus estava preparando algo maior. Eu e você não temos noção dos planos de Deus para nossas vidas. Mas nós precisamos acreditar e crer naquilo que Ele fala através da palavra. Glória a Deus. Quantas vezes o mundo lá fora fala para mim e para você, quando a doença chega: cadê seu Deus? Você não serve a Deus? Sabe qual tem que ser a nossa resposta? Não é? Infelizmente. Não. É o meu Deus está preparando coisa maior. A doença chegou, mas Ele é a cura. A morte chegou, mas Ele é vida.
fora, Lázaro. E Jesus ainda vira e fala para Marta: não te hei dito, se creres, verás a glória de Deus. Ele volta a afirmar para ela: ei filha, eu te disse que eu sou a ressurreição e a vida. Sabe por que Jesus reafirma para Marta? Porque ela ainda estava duvidando. E o Senhor nessa noite reafirma para mim e para você: ei, eu sou a solução do teu problema. Amém. Ao invés de você ficar murmurando, entra no quarto, fecha a porta e fala comigo. Porque eu sou a solução. Não é o teu vizinho, não é o A, não é o B, sou eu. Quantas vezes nós reclamamos da nossa vida para tanta gente, mas quando dobramos o joelho não conseguimos orar. Quantas vezes nós questionamos, falamos: irmão, eu estou sofrendo, mas quando estamos de joelho no chão não conseguimos falar abertamente com Jesus. Ei, meu querido, Jesus, ele é fiel amigo, ele está aqui nessa noite te dizendo: ei, fala comigo que eu estou de prontidão a te atender, filho. Mas tem uma coisa: se demorar um pouquinho na tua visão terrena, não questiona não, porque eu estou preparando coisa maior. Oh, aleluia! Sabe por que muitas vezes a gente não recebe da parte de Deus aquilo que a gente quer? Porque a gente começa a questionar. Aí eu lembro do povo lá no deserto. Algo que era para durar 40 dias, durou 40 anos. Às vezes você tem que clamar tanto por uma resposta e não recebe. Porque quando está chegando perto, você questiona. Sabe por que você questiona? Porque você às vezes esquece do que a palavra do Senhor diz. Que os planos dele é maior do que o nosso, o caminho dele é melhor do que o nosso. Aí às vezes você começa a questionar, começa a murmurar. Só que como o Senhor Jesus falou para Marta, ele fala para nós nessa noite: se creres, verás a glória de Deus. E ali o Senhor chega e fala: tira a pedra. Precisou de uma ação humana. É porque Jesus não tinha poder para tirar a pedra? Não. É porque ele quer nos ensinar que a gente precisa buscar, que a gente precisa procurar, precisa ir atrás do nosso milagre, da nossa resposta. Eu quero ser próspero, mas eu não sou fiel a Ele. Eu quero receber uma cura, mas eu não oro. Os irmãos oram por mim, os irmãos, vocês oram por mim. Ora por mim. Aí vem um pregador que tem a revelação, vem para cima. Eu vou lá, orar com aquele pregador, Deus vai usar e Jesus vai me curar. Como assim, meu querido? Se Deus quiser curar, Ele vai usar o pregador sim. Mas Ele pode usar você dentro da sua casa. É só eu e você dar lugar e buscarmos a palavra do Senhor. Só que muitas vezes a gente se acovarda por causa das fraquezas, dos pecados, das falhas, ou por causa das palavras que a gente escuta de pessoas próximas a gente. Você vai lá para quê? Você estava brigando ontem. Aí a hora que eu brinquei hoje, né, pastor? Tira os bezerros. A gente guarda, irmão. A gente guarda a palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. Ela penetra na divisão da alma. Mas eu e você está ouvindo a voz do homem. A voz do homem que condena. A voz do homem. Lázaro, se fosse olhar pela visão humana, não tinha mais o que fazer. 4 dias depois. Se fosse no tempo de hoje, tivesse um formal, ainda segurava. Só que quando Jesus chamou Lázaro para fora, Lázaro não saiu faltando nenhum pedaço não, igreja. Lázaro saiu enrolado lá nas tiras, no lençol, mas o homem saiu inteiro. Sabe por quê? Porque quando a voz de Jesus chega em um local, pode estar tudo despedaçado, mas quando Ele fala, Ele coloca no lugar. Pode ser que lá dentro Lázaro estava fedendo, Lázaro poderia estar já com os papéis saindo, mas quando a voz de Jesus chegou naquela sepultura, a vida entrou, a restauração entrou. Sabe o que Ele te diz essa noite? A minha voz vai entrar na tua casa, e lá vai entrar vida, vai entrar libertação, vai entrar cura. Basta você me clamar, basta você esperar o meu tempo, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós desistimos muito fácil das coisas. Deus fez promessa lá no início, na sua juventude, que você ia pregar, você ia cantar, você ia ser usado para curar vidas.
E aí o tempo vai passando, as lutas vai entrando, você vai se acovardando, se acomodando. Não, acho que aquilo lá foi do homem. Como que foi do homem se a palavra de Deus fala que Ele nos chamou para uma obra? Nos chamou para levar o Evangelho a toda criatura, que é maior do que as promessas da Bíblia. Não tem maior, igreja. Quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, a morte estava dominando. Quando Ele chega, a vida entra. Quando Ele chega, a vida entra. Quando Ele chegou, a vida chegou, porque Ele é a vida. E Ele está aqui nessa noite para trazer vida, para trazer restauração para os seus sonhos, para aqueles projetos que você tinha vontade de fazer, para aquelas coisas que você ficava sonhando. Senhor, eu quero ir lá, eu quero levar a tua palavra, eu quero cantar, eu quero pregar. Ei, meu querido, pare de se comparar, porque Deus usa cada um como Ele quer. Ele usa cada um da maneira que Ele quer. Tem pessoas que Ele vai usar de uma maneira ali mais vamos botar assim, mais explosiva, mas tem gente que Ele vai usar na calmaria. Tem pessoas que adoram gritando, tem outros que adoram em silêncio. E aí aquele que às vezes adora em silêncio pensa que aquele lá que está gritando é doido. Ei, você não sabe aonde aquele que está gritando vem. Então deixa ele gritar, deixa ele adorar. Marta e Maria tinham personalidades diferentes, eram mulheres diferentes. É tanto que o texto vai dizer nos versículos 39, que Maria, quando chega, ela se prostra diante de Jesus. Ela se prostra chorando e fala: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão teria morrido. É a mesma frase, mas de maneira diferente. Pode ver que Marta, Jesus puxa a orelha, e Maria, Ele faz o que? Ela se compadece. Ele chora por ver ela chorar. Não significa que Marta é ruim, não. É que cada um tem uma maneira de se achegar a Jesus. Só que muitas vezes você fica se comparando. Aí eu não vou cantar não, porque o irmão fulano canta melhor. Ei, o louvor quem recebe é Jesus, não é o homem na terra, não. A palavra quem recebe é Jesus, não é o homem na terra, não. Então quando for te dar uma missão, não corra, não foge, não olhe para as suas falhas, para as suas dificuldades, não. Porque quem usa é Jesus Cristo. Quem usa é Jesus, não é eu, não é você que tem capacidade. Imagina quando Lázaro ouve a voz dizendo: Lázaro, vem para fora. Imagina você ouvir o próprio Jesus te chamar: vem para fora. Aquele homem sai para fora, como eu já disse, restaurado. E Jesus fala: tira tudo dele. E aí eu imagino Lázaro totalmente limpo, totalmente restaurado. Sabe por quê? Quando o mundo lá fora olha para mim, para você, e fala: está uma imundícia, caiu no pecado, não tem mais jeito. Jesus chega e fala: não, vem para fora. Vem para fora que eu vou limpar você, eu vou transformar você, eu vou libertar você, vou pôr você para fazer a minha obra. Vem para fora, meu querido. Sai desse quarto onde te prende, dessa depressão, dessa angústia, dessa ansiedade que não deixa você deixar o Senhor te usar, desses traumas da infância, do passado. Joga para fora, mas se deixa ser usado por Cristo, porque assim como Ele trouxe vida na casa de Marta e Maria, Ele traz vida nessa noite. Ele traz vida para a minha casa, para a tua casa, para a minha vida, para a tua vida. Tira o foco do problema, tira o olhar do teu problema, que você vai ver o tanto que Jesus está trabalhando. Eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Eu focava demais na enfermidade. Eu queria pesquisar tudo que essa enfermidade podia causar. E aí eu ficava postando, né? Postava ali, postava aqui. Para quê? Para tentar fazer as pessoas entenderem o sofrimento que eu estava passando. Certo dia o pastor veio e me deu um conselho. E eu cheguei em casa e falei: Jesus, a partir de hoje eu não faço isso mais. E tirei o foco da doença. Irmãos, tem 3 meses que eu não fico acalmada. Para a glória dele, não é para mim, não. Porque para mim é alegria. Viver dentro de um quarto preso não é bom. Viver sem estar nos cultos, cultuando, não é bom. Então valorize o privilégio que você tem de estar aqui nessa noite. Porque a gente só vê a falta que faz quando cai em cima da cama ou dentro de um hospital. Aí a gente tem saudade do louvor.
vai entrando numa situação terrível, vai descendo degrau após degrau. E quando a gente assusta, a gente está lotado de medicamento, já não sabe onde está, já não sabe o que está fazendo, e a medicina vai só falando, vai só empurrando. A última vez que eu fui no médico, ele disse para mim: se você ficar sem dormir, você surta. Eu quietinho no meu pensamento pensei: quem surta é você, porque eu não surto não. Eu tenho Jesus na minha vida. Se precisar passar a noite sem dormir, vai passar. E Jesus vai controlar tudo. Só que eu e você precisa deixar o controle dele, tirar o foco do problema. Marta estava focada na morte. Jesus estava mostrando para ela que ele era viva, e ela continua focada na morte. Tira a pedra, Marta, o Senhor cheira mal. Marta, tira a pedra, mas já cheira mal. Ela focou no problema. Ela estava falando com a própria vida, com a própria ressurreição, mas estava focada na terra. Sabe por que eu e você muitas vezes fica cabisbaixo e caído? Porque o inimigo joga o problema e a gente fica ali, ó. Estou com problema, estou com problema, estou com problema. E Jesus está aqui do lado: filho, eu sou a solução. Filho, eu sou salvação, eu sou cura, eu sou vida. E a gente está aqui, ó, focado no problema. A gente tem que aprender a olhar na horizontal e não na vertical. Na vertical é a mão do homem, na horizontal é o céu. É o céu que trabalha por mim e por você. Jesus não deixou os 4 dias passar em vão. Então esse tempo que você está no deserto não é em vão. Não é em vão. A morte, seja dos teus sonhos, dos teus projetos, seja a morte dentro da tua parentela, no meio de algum ente querido que está desviado, ou seja dentro do teu casamento, que às vezes você acha que já morreu o amor. Ei, não. A morte não é ponto final para servo de Deus, não. A morte é uma passagem para a vida eterna. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? O Senhor está aqui dizendo: ei, eu sou vida eterna nesse casamento, eu sou vida eterna nos teus projetos, eu sou vida eterna na tua saúde. Oh, aleluia. A morte não é ponto final. Volte a sonhar, volte a projetar, volte a crer nas promessas do Senhor. Porque a palavra dele para nós nesta noite é: eu sou vida. Eu sou vida e vida com abundância. Ah, mas estão falando de mim, estão me criticando. Deixa falar, querido. Fica na tua posição. Mantenha o teu testemunho. Não saia da presença. Você sem fazer, vão falar. Você fazendo, vão falar. Então é melhor falar enquanto está fazendo. Deixa falar. A voz do homem não te define. Essa enfermidade não te define. Esse decreto da medicina não define a tua casa. Esse momento de dificuldade financeira não define você. O que te define é a palavra do Senhor. E a palavra dele para você nessa noite é: eu sou vida e vida com abundância. Eu vim trazer vida. Quem recebe vida da parte de Deus nessa noite? Vida, vida na tua casa, vida no teu casamento, vida na tua saúde, vida no teu ministério. Sabe, aquele que não cantava vai voltar a cantar, aquele que não pregava vai voltar a pregar. Vida, meu querido, você vai voltar a orar pelos doentes, vai voltar a orar pelos enfermos. Se for preciso visitar o hospital, vai visitar, mas volte a ter vida. Porque Jesus é vida e nós servimos a esse Jesus. O Jesus que traz vida, vida com abundância, vida longa e vida boa. Nós temos o costume de achar, eu vivi por muito tempo da minha vida achando que o servo de Deus ele não podia prosperar, porque a gente às vezes pega alguns versículos da Bíblia e interpreta de maneira errada. Quando a Bíblia fala que mais fácil o camelo passar por uma agulha que é o rico entrar no céu, mas não quer dizer que a gente tem que ser pobre, não. Meio que pobre é o diabo. Eu não sou pobre. Eu sou alguém de classe média. Não sou pobre. Mas Deus ele não nos colocou nessa terra para viver uma vida miserável. Não. Se você for estudar a palavra, Abraão era um homem rico. Salomão, José. Gente, então por que eu e você tem que ser pobre? Tem que ser miserável? Não é porque eu sou crente. Não. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o dinheiro não pode ser o seu senhor.
Ele não pode dominar a tua casa. Eu não vou dizimar porque vai faltar. Eu não vou ofertar porque senão vai tirar do meu bolso. Aí o negócio está errado. É a Bíblia que fala, né? Eu não. Então Jesus, ele nos colocou nessa terra para viver uma vida próspera. Vai passar por prova? Vai. Mas não significa que você não pode adquirir bens nessa terra. Pode, ele só não pode consumir o seu tempo na presença de Deus. Você está lá na sua lavoura trabalhando, aí está chegando perto de 5 horas. Eu vou embora porque hoje tem culto. Eu vou para casa. Vou lá adorar a Deus porque eu trabalhei mais um dia. Eu vou lá. Sabe por quê, meu querido? O trabalho, se você machucar, você não vai. Se você adoecer, você não vai ficar lá. Agora uma coisa eu te falo. Se você faltar aqui, vai fazer falta. Se você adoecer e ficar dentro de casa, vai ter uma igreja orando por você. Vai ter pessoas clamando pela tua vida. E o trabalho, se for preciso, o outro faz. Agora a adoração que você dá é sua. É exclusividade sua. Então, ainda cansado, ainda que esteja triste, ainda que o vendaval esteja rodando ali na tua casa, vem para a presença do Senhor. Vem adorar Ele. Entra no culto glorificando. Mas eu dou glória a Deus baixo. Não tem problema não. Mas eu dou glória a Deus gritando. Não tem problema também não. Adore. O importante é adorar. Porque enquanto nós estamos aqui adorando, o Senhor está recebendo. E está lá no céu, meu filho está me adorando. Ele está sofrendo, mas está me adorando. Ele está na prova, mas está me adorando. Eu vou trabalhar por ele. Eu vou mandar um anjo lá. Eu vou trabalhar por ele. Porque ele está trabalhando por mim. Que nós possamos sair daqui nessa noite guardando essa palavra. Jesus, ele é vida e vida com abundância. E ele deixa bem claro para nós